Você já parou para pensar que, em alguns aspectos, os gorilas e os chimpanzés entendem melhor a vida em sociedade do que muitos humanos? Que eles fazem alianças políticas, têm amizades verdadeiras, enganam, perdoam, cuidam dos filhos e até sofrem com injustiças. E o mais louco, muito do que eles fazem parece um espelho do nosso próprio comportamento, só que sem terno, celular e rede social. Hoje você vai entrar, sem filtro, no universo social dos gorilas e dos chimpanzés. E se ficar até o final, você vai perceber que entender esses primatas é, de certa forma, entender também a mente humana. Vamos começar pelo começo. Como é, na prática, viver dentro de um grupo de gorilas ou chimpanzés? Primeiro, os gorilas. Quando você imagina um gorila, provavelmente pensa em um macho enorme batendo no peito. E, de certo modo, isso representa bem o centro da vida social deles. Gorilas vivem em grupos normalmente liderados por um macho dominante. O famoso silverback, o costas prateadas. Ele é o líder, o protetor, o mediador de conflitos e é também quem, em geral, tem acesso reprodutivo às fêmeas do grupo. Esses grupos costumam ser relativamente estáveis. Em muitas espécies de gorila, as fêmeas podem mudar de grupo ao longo da vida, mas os vínculos de convivência são intensos. E tem um detalhe curioso. Ao contrário da imagem de monstro agressivo, o silverback passa boa parte do tempo cuidando da paz do grupo e protegendo os filhotes. Se um filhote chora, ele frequentemente olha, se aproxima, checa o que está acontecendo. A maior parte da vida social dos gorilas é calmamente organizada ao redor de descanso, alimentação e grooming, que é o ato de limpar e pentear os pelos uns dos outros. Agora, contrasta isso com os chimpanzés. Se o grupo de gorilas parece uma família com um grande patriarca, o grupo de chimpanzés é mais parecido com uma cidade barulhenta e cheia de política. Chimpanzés vivem em comunidades grandes, com dezenas de indivíduos, mas nem todo mundo está junto o tempo todo. Eles seguem um sistema chamado fissão-fusão. O grupo se divide e se reúne em subgrupos que mudam ao longo do dia. Isso significa que a vida social de um chimpanzé é um jogo constante de alianças, reencontros, checagens de relacionamento. Quem está com quem hoje? Quem está se aproximando de qual macho? Quem foi visto junto ontem? Em um ambiente desses, memorização social, leitura de expressões e capacidade de prever o comportamento dos outros é uma questão de sobrevivência. Aqui vem a primeira pergunta intrigante. Se os gorilas são vistos como brutais e os chimpanzés como bonzinhos, será que isso faz algum sentido quando olhamos de perto o comportamento deles? Se você ainda está comigo, agora vem uma das partes mais surpreendentes. Quem você acha que é mais violento socialmente, gorila ou chimpanzé? Na maior parte do tempo, a sociedade dos gorilas é surpreendentemente pacífica. Eles podem ter conflitos, claro, mas dentro do grupo, a agressão séria é relativamente rara. A estrutura social é mais simples. Um macho dominante, algumas fêmeas, filhotes e, às vezes, jovens machos subordinados. Esse macho dominante tem um papel quase de pacificador. Ele intervém em brigas entre filhotes, separa disputas entre fêmeas e praticamente funciona como um chefe de segurança do grupo. Se um predador aparece, ou se outro macho tenta se aproximar para disputar as fêmeas, ele é quem se coloca na linha de frente. Tem algo interessante aqui. A autoridade dele não é só baseada em força, mas também em sua capacidade de manter o grupo unido e relativamente tranquilo. Já os chimpanzés, por outro lado, têm uma reputação bem diferente entre os cientistas. Eles são incrivelmente sociais, inteligentes, capazes de carinho intenso e até de consolação quando alguém está triste ou machucado. Mas também são, entre os grandes primatas, os que mais se envolvem em violência organizada. Em comunidades de chimpanzés, machos formam coalizões para subir na hierarquia, e essa hierarquia importa muito. O macho alfa tem acesso preferencial às fêmeas férteis, come melhor e recebe mais grooming dos outros. Só que ele não chega lá sozinho. Ele precisa de aliados. E é aí que a coisa fica parecida com política humana. Pesquisadores já observaram casos em que machos subordinados se juntam para derrubar um alfa que está ficando velho ou impopular. Eles não só lutam fisicamente, mas também fazem algo que parece com campanha. Passam mais tempo juntos, trocam grooming, oferecem apoio em conflitos menores. Tudo para solidificar uma coalizão que, no momento certo, pode virar o jogo. O mais estranho é que, quando um novo macho assume o poder, ele pode ser apoiado por indivíduos que, antes, eram seus rivais. Quem estudou chimpanzés selvagens por anos
descreve esse ambiente como um tabuleiro político complexo. É preciso equilibrar medo, respeito e benefício. Mas por que, em uma espécie tão próxima da nossa, existe algo tão sombrio quanto ataques coordenados entre grupos? A resposta está num comportamento que poucos imaginam quando pensam em chimpanzés. Em várias populações, chimpanzés fazem verdadeiras patrulhas de fronteira. Um subgrupo de machos caminha silenciosamente, atento a sons e cheiros, percorrendo os limites do território. Se encontram um macho de outro grupo sozinho, podem atacá-lo com violência extrema, inclusive até a morte. Isso não é uma explosão de raiva aleatória, é uma estratégia que, ao longo do tempo, enfraquece grupos vizinhos e aumenta o território e os recursos para sua própria comunidade. Repara no contraste. Enquanto a vida interna dos gorilas é relativamente calma e centrada em um núcleo familiar, os chimpanzés vivem em uma sociedade dinâmica, cheia de alianças, intrigas e até guerras entre comunidades. E é impossível não perceber as semelhanças com histórias humanas de liderança, disputa de poder e conflitos territoriais. Mas você talvez esteja se perguntando: as relações mais íntimas? Eles criam laços de amizade, têm preferidos, sentem ciúmes? Se isso chamou sua atenção, presta bem atenção agora, porque vamos entrar nos detalhes das amizades, dos ciúmes e até do que a gente poderia chamar de coração partido entre esses primatas. Vamos falar de amizade. Sim, gorilas e chimpanzés têm amigos. Eles não saem para tomar café juntos, mas as evidências mostram relações duradouras, preferências claras e até reconciliação depois de brigas. Entre chimpanzés, isso fica muito óbvio. Alguns indivíduos escolhem consistentemente as mesmas companhias para descansar, comer e fazer grooming. Grooming é como se fosse a moeda social deles. Ao limpar os pelos do outro, eles não só removem parasitas, mas fortalecem laços, criam confiança e constroem alianças. Quando dois chimpanzés fazem grooming recíproco, frequentemente estão sinalizando uma amizade estável. E aqui tem um detalhe fascinante. Machos que formam alianças fortes com outros machos podem subir mais alto na hierarquia. Ou seja, amizade não é só afeto, é também estratégia política. Há registros de machos que, mesmo não sendo os mais fortes fisicamente, conseguem se tornar alfas porque mantêm relações muito bem cuidadas com parceiros leais. Parece familiar? As fêmeas também formam vínculos, embora, em muitas populações, elas acabem passando mais tempo afastadas, buscando comida com seus filhotes. Ainda assim, quando têm a chance, buscam companhias específicas, compartilham grooming e, às vezes, cooperam na defesa contra machos agressivos. Nos gorilas, a amizade é mais centrada na relação com o silverback e, curiosamente, entre filhotes. Muitos estudos mostram que filhotes de gorila brincam de forma intensa, criando laços que podem durar anos. Brincadeiras de luta, perseguição e imitação ajudam a treinar habilidades sociais. Um filhote que aprende a negociar, ceder, recuar e voltar a brincar depois de um pequeno conflito está treinando, na prática, o que vai precisar para sobreviver em grupo. O silverback, por sua vez, pode ter uma relação muito próxima com certos filhotes e com algumas fêmeas em particular. Ele protege mais alguns indivíduos, é mais tolerante com seus erros e lhes permite ficar mais próximos em momentos de descanso. Isso mostra uma espécie de favoritismo social, algo que também aparece entre chimpanzés. Agora, e o ciúme. Tanto gorilas quanto chimpanzés demonstram sinais claros de ciúme e exclusividade social. Chimpanzés podem ficar visivelmente perturbados quando uma fêmea com quem costumavam interagir passa mais tempo com outro macho. Isso é ainda mais evidente quando há contexto reprodutivo. Fêmeas, em estro, ou seja, no período fértil, atraem a atenção da maioria dos machos, e as disputas e tensões aumentam. Já entre gorilas, o ciúme geralmente aparece mais ligado ao silverback. Uma fêmea se aproxima demais de um macho jovem, o dominante pode intervir, reagir com vocalizações ou até com agressão leve para reforçar sua posição. Ele não está só defendendo o direito reprodutivo, mas também sua autoridade social. Mas talvez a parte mais comovente dessas relações seja a capacidade de reconciliação. Depois de um conflito, chimpanzés muitas vezes se aproximam, se tocam, se abraçam e fazem grooming. Já houve observações de indivíduos que, após uma briga séria, procuram consolo com um terceiro, um amigo comum. Esse mediador oferece carinho, reduz a tensão e, depois disso, os envolvidos podem se aproximar com mais calma. Isso é, em essência,
Gestão de conflitos. Agora, segura essa. Já houve casos de chimpanzés que pareciam deprimir após a perda de um aliado importante ou de um filhote. Eles ficam apáticos, comem menos, evitam interações. A dor social, para eles, é algo muito real. Se você ainda está aqui, vale a pena continuar, porque a próxima parte entra no território mais delicado, como gorilas e chimpanzés cuidam dos seus filhotes, o que fazem quando alguém morre e até como lidam com injustiça. Vamos para algo que mexe muito com a nossa empatia: cuidado parental e resposta à morte. Se você acha que só humanos choram perdas, prepare-se para rever essa ideia. Nos gorilas, as mães são, previsivelmente, as principais cuidadoras dos filhotes. Elas carregam, amamentam, protegem, ensinam o que comer, por onde andar e com quem se aproximar. Mas o papel do silverback também pode ser muito mais terno do que se imagina. Em vários grupos observados, machos dominantes demonstram grande tolerância com filhotes. Deixam os pequenos subirem suas costas, puxar seus pelos, brincar por perto. Em alguns casos, quando a mãe morre, o silverback assume parte do cuidado, especialmente garantindo proteção contra ameaças e permitindo que o filhote fique por perto o tempo todo. E como os gorilas reagem à morte? Em muitas situações, o grupo fica quieto, aproxima-se com cautela, toca o corpo. Mães que perdem filhotes podem carregá-los por dias, às vezes semanas, mesmo já sem vida. É difícil interpretar exatamente o que se passa na mente delas, mas o comportamento mostra um apego profundo e uma dificuldade de se desfazer do corpo. Algo ressoa com o que vemos em humanos em luto. Nos chimpanzés, a história é parecida e, em alguns casos, ainda mais marcante. Mães chimpanzés também carregam seus filhotes mortos por longos períodos. Em alguns relatos, a mãe traz o corpo para dormir junto, como se ainda estivesse cuidando dele. Com o tempo, o corpo se deteriora e só então ela finalmente o abandona. Não sabemos se isso é falta de compreensão da morte ou um apego emocional forte demais para largar rapidamente. Outros membros do grupo às vezes se aproximam, cheiram o corpo, tocam, observam à distância, como se estivessem tentando entender. Não há rituais formais como os humanos desenvolveram, mas é difícil assistir a essas cenas e não perceber um componente emocional profundo. Agora, além da morte, existe outro tema que revela muito sobre o senso de justiça desses animais: como eles reagem à desigualdade. Experimentos em primatas menores, como macacos prego, já mostraram reações fortes quando um recebe uma recompensa pior do que o outro. Eles literalmente jogam a comida fora se percebem que estão sendo tratados de forma injusta. Com chimpanzés, algo semelhante aparece. Em testes controlados, quando um chimpanzé percebe que outro recebeu uma recompensa melhor por fazer a mesma tarefa, ele pode se recusar a continuar, reclamar vocalmente ou tentar pegar a recompensa do outro. Isso indica que eles têm alguma noção de comparação, de eu mereço o mesmo que ele. E no dia a dia da floresta, essa sensação de justiça aparece em brigas por acesso a alimentos, por posição de descanso e até por atenção. Um chimpanzé pode se irritar se vê constantemente outro recebendo grooming e ele sendo ignorado. Isso, ao longo do tempo, afeta alianças e altera a dinâmica social. Nos gorilas, o senso de justiça não foi tão estudado em experimentos, mas observações em campo mostram que eles também reagem quando sentem que os limites sociais foram ultrapassados. Um jovem que insiste em monopolizar comida diante do silverback ou das fêmeas pode ser repreendido fisicamente. É como se existisse um código de conduta informal no grupo. Dominante, ao punir comportamentos excessivamente egoístas, preserva a paz geral. Mas você pode estar se perguntando, com tanta emoção, tanta política, tanta complexidade, até onde vai a inteligência social desses animais? Eles conseguem, por exemplo, enganar deliberadamente alguém. Entendem o que o outro sabe ou não sabe. Se isso te deixou curioso, se prepara, porque a próxima parte é sobre engano, leitura de mente e cultura. Sim, cultura entre chimpanzés e gorilas. Vamos falar de trapaça, leitura de intenções e cultura social, porque ser social não é só ser simpático. Em muitos casos, é saber manipular. Chimpanzés, em especial, são mestres em leitura de intenções. Experimentos mostraram que eles conseguem entender se outro indivíduo tem ou não informação sobre onde está uma comida escondida. Por exemplo, se um chimpanzé vê o pesquisador escondendo comida e outro chimpanzé não vê,
o primeiro pode agir diferente dependendo de quem está por perto. Isso sugere que ele distingue o que o outro sabe do que ele mesmo sabe. Em situações naturais, já foram observados chimpanzés que escondem sinais de excitação quando encontram uma fonte de alimento, como frutas maduras. Em vez de gritar e chamar todo mundo, eles ficam mais discretos, comem rápido e só depois fazem barulho. É um tipo de engano silencioso. Não é mentir com palavras, mas é controlar o que os outros percebem. Outro exemplo impressionante é quando um chimpanzé submisso tenta acasalar com uma fêmea às escondidas, fora do alcance visual do macho dominante. Ele literalmente se posiciona atrás de árvores, pedras ou encantos que reduzam as chances de ser flagrado. Isso mostra que ele entende a perspectiva visual do outro e tenta manipular o que é visto. Gorilas também podem apresentar comportamentos de engano, mas, de maneira geral, seus grupos são menos focados em política complexa e mais em estabilidade familiar. Ainda assim, filhotes podem, por exemplo, fingir não ter feito algo quando o silverback se aproxima bravo, desviando o olhar, se afastando devagar, diminuindo movimentos. É um tipo de comunicação sutil de submissão. Agora, vamos à cultura. Sim, chimpanzés têm cultura. E isso tem tudo a ver com comportamento social. Cultura, nesse contexto, significa padrões de comportamento que são aprendidos socialmente e passados de uma geração a outra, variando entre diferentes grupos, mesmo quando o ambiente é parecido. Em algumas populações de chimpanzés, usar gravetos para pescar cupins é algo comum. Em outras, eles praticamente não usam essa técnica. Em alguns grupos, eles usam pedras para quebrar nozes. Em outros, mesmo tendo pedras e nozes disponíveis, não fazem isso. Ao que tudo indica, eles aprendem observando outros membros do grupo. Jovens imitam adultos, filhotes tentam copiar a forma de manusear objetos. Ao longo do tempo, certas tradições de alimentação, grooming, vocalização e até brincadeiras vão se consolidando. Tem grupos que desenvolveram cumprimentos específicos, gestos de reconciliação e até modos diferentes de pedir algo. Esses estilos variam de comunidade para comunidade. Se isso não é cultura, é algo muito próximo. Nos gorilas, a cultura é menos documentada, mas há indicações de tradições locais de alimentação e uso de espaço. Alguns grupos preferem certos tipos de plantas, outros desenvolvem caminhos específicos pela floresta e os jovens aprendem seguindo os mais velhos. A forma como constroem ninhos, por exemplo, também apresenta variações sutis. Se você ainda está aqui, agora vem o ponto mais alto de tudo isso. O que essas sociedades de gorilas e chimpanzés têm a ver com a nossa? O que elas revelam sobre a essência de ser social, de ser moral, de ser humano? Vamos amarrar as pontas. O que a vida social dos gorilas e dos chimpanzés diz sobre nós? Primeiro, percebe como muita coisa que a gente acha tipicamente humana aparece. Em forma bruta nesses primatas, amizades fortes, alianças políticas, favoritismo, ciúme, reconciliação, cuidado com os jovens, luto, até um senso de justiça e injustiça. Não são cópias perfeitas do que vivemos, mas são ecos profundos. Os gorilas nos mostram um lado da vida social que é mais calmo, mais centrado na família e na proteção. A figura do macho dominante, forte mas cuidador, que preserva a coesão do grupo e oferece segurança, lembra narrativas humanas antigas de chefes de clã ou patriarcas. Ao mesmo tempo, as fêmeas e os filhotes não são passivos. Eles se movem entre grupos, fazem escolhas, criam laços próprios. Os chimpanzés refletem um lado mais caótico e intenso da sociabilidade. Política, coalizões, guerras, traições, mas também amizade genuína, solidariedade e consolo. Em um ambiente onde o poder muda, onde alianças se formam e se rompem, a inteligência social é a habilidade central. Quem não sabe ler o outro fica para trás. E isso conecta diretamente com a evolução humana. Muitos cientistas defendem que nosso cérebro social se desenvolveu justamente nesse tipo de cenário. Precisar prever o que o outro vai fazer. Lembrar quem ajudou quem traiu quem, como manter aliados por perto. Nossa moral, nossa ética podem ter raízes em mecanismos muito antigos. A necessidade de cooperar, mas também de punir quem abusa, de compartilhar, mas não ser explorado, de construir reputação. Quando vemos um chimpanzé consolando outro que apanha, ou um gorila protegendo um filhote que não é biologicamente seu, é difícil não pensar em empatia. Não aquela empatia abstrata dos livros, mas a reação direta a ver outro sofrer e tentar aliviar isso. E, ao mesmo tempo,
Quando vemos chimpanzés em patrulhas silenciosas atacando vizinhos, também é impossível não fazer o paralelo com conflitos humanos. A mesma capacidade de organização, planejamento e cooperação que serve para cuidar e construir, pode servir para destruir e dominar. No fim das contas, estudar o comportamento social de gorilas e chimpanzés não é só uma curiosidade sobre animais, é uma janela para nossas próprias origens. Eles são, de certa forma, capítulos vivos de uma história que também é nossa. Então, da próxima vez que você ver um vídeo de um chimpanzé abraçando um amigo ou um gorila sentado tranquilamente com sua família, lembra disso. Por trás desses gestos, existe uma mente que sente, escolhe, lembra, perdoa e, às vezes, manipula. Uma mente que, apesar de diferente, conversa com a nossa em um nível muito profundo. Se esse mergulho no mundo social dos gorilas e chimpanzés fez sentido para você, deixe um comentário dizendo qual curiosidade mais te surpreendeu e se você acha que somos realmente tão diferentes assim. Se quiser continuar explorando o lado mais oculto e fascinante do comportamento animal e do comportamento humano, se inscreve, deixa o like e fica por aqui, porque ainda tem muita coisa incrível para descobrir juntos.